obrigada. A doutora Marina é oncologista do Hospital Sírio-Libanês, a doutora Marina é membro do nosso comitê científico, uma amiga muito querida também. Má, obrigada com você, tá? Obrigada, Lu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Amei delícia. essa plateia virtual, tantas carinhas conhecidas, meninas. Oi, meninas lindas. E é lindo vir a minha fala depois dessa fala fantástica, porque eu acho que propósito, né, Lu, para paciente que está enfrentando câncer de mama, para os familiares das pacientes com câncer de mama, acho que a gente ajuda muito no propósito quando a gente fala de esperança, né? E é basicamente isso que eu vou trazer para vocês um pouquinho. É o tanto de coisa nova que a gente tem e isso realmente aumenta o propósito, né? Isso facilita o propósito porque a gente vê que tem esperança, que tem caminho, que tem um monte de novidade chegando, né? E eu acho que puxando também o gancho da fala anterior só para eu agradecer a minha presença aqui, acho que tudo que ele falou de generosidade e o quanto isso é importante nesse momento da pandemia, né? A Fabi vai falar bastante disso. Acho que as nossas pacientes estão sofrendo muito mais com ansiedade, com sobrecarga, com dificuldade de acesso a tudo. E acho que grande parte do seu trabalho é generosidade, né? Acho que poucas pessoas são assim generosas que nem você. Acho que esse seu trabalho é fantástico, eu tenho uma admiração incrível. E eu vou colocar no meu primeiro slide a minha apresentação mais importante, que é ser membro do Comitê Científico do Oncoguia, que é um título que eu carrego com muito orgulho. Então vamos lá, eu fiz um resuminho, acho que vocês estão vendo? Ah, sim, tá lá. Eu fiz um resumo de um pouco de tudo, de tratamentos novos, depois vocês vão ter oportunidade à tarde com o Rafael de tirar dúvida, então acho que a ideia é dar um panorama geral de tudo que tem de novidade. E aí eu coloquei essa figura para mostrar que a gente precisa quebrar o estigma, né? E com certeza vocês escutam isso o tempo todo. Ai, você tá doente, ai, coitada, aquela cara de dó no supermercado. Acho que um dos grandes intuitos do Outubro Rosa é quebrar isso. Ninguém aqui tem essa cara de doente, todas são lindas, é só olhar aqui atrás, né? Então acho que mostrar para o mundo que o câncer de mama é muito comum e que vocês vivem uma vida normal com a doença, tratando metastática, isso é uma missão eterna nossa, né? Quebrar esse estigma, parar com essa mania de não falar sobre isso, porque isso é importante demais, isso é comum demais e isso faz parte da vida. Assim como uma diabetes, uma pressão alta, um lúpus, são doenças graves com a qual a gente convive, né? Então acho que essa é a nossa primeira grande missão, né? E aqui eu trouxe um pouquinho de estatística, mas é só para lembrar acho que todo mundo, quando faz o diagnóstico, tira o chão, e você acha que você vai morrer no minuto seguinte, né? Ontem eu atendi 2 pacientes que pós-pandemia vieram fazer suas mamografias e acabaram de descobrir, e é sempre de uma forma torta, né? Pelo cara do laboratório, pelo técnico da mamografia, nunca é uma notícia dada sentada bonitinha, segurando a mão, como a gente queria que fosse, é sempre uma coisa assim, a mulher da mamografia olhou diferente para mim, eu acho que deu alguma coisa ruim, ela me chamou de novo para lá, ela me ligou em casa, eu vou ter que fazer mais uma imagem, né? Então, a coisa do porquê eu, porque não eu, né? É a doença mais prevalente, é o câncer mais prevalente entre as mulheres. Então, ali era o dado do Brasil, aqui é o dado do mundo, né? Então, a gente tem 2 milhões de casos, a gente tem muito. 1 em cada 8 mulheres, é muita gente, né? Então é uma doença comum, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que quebrar esse estigma, né? Agora, o que é muito legal? É uma doença que a mortalidade, ali vocês veem que a mama é o segundo daquela curvinha que parece uma pirâmide ao contrário, a mortalidade é uma das menores entre os outros cânceres. Então, câncer de pulmão mata mais, câncer coloretal mata mais, câncer de mama tem uma chance de cura altíssima quando pego no início, tem uma chance de controle altíssima quando pego metastático. Então, isso faz parte de toda essa esperança e tudo isso que eu quero trazer para vocês. E aqui, essa curva subindo, é a estimativa da OMS do número de casos de câncer até 2040. Então, é uma doença que vem aumentando muito. Não pode ser um tabu, a gente não pode não falar sobre isso. Ai, você viu a fulana. Não dá mais para vocês ouvirem coisas assim, né? No momento que vocês contam para uma amiga que tem câncer e ela olha para você com aquela cara de que você vai morrer, você não está morrendo, você vai morrer um dia, possivelmente da doença? Sim, todos nós vamos de alguma coisa, né? Então, acho que mudar a visão é fundamental, né? Não é uma sentença de nada, pelo contrário.
Tanto que é uma das primeiras coisas que eu costumo falar na consulta. Eu falo, calma, você não está morrendo, está tudo bem, né? E aí acho que eu trago um pouco também da minha experiência, né, Lu? Eu sempre falo disso, mas assim, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama numa idade muito jovem. E depois de uns anos, a doença voltou no pulmão. E eu escutava dela o tempo todo assim, não vou ver você casar, não vou ver você ter filho, não vou ver você se formar médica, não vou ver, você viu tudo, tá aí muito bem, obrigada, bonitinha, avó, entendeu, com um monte de neto. Então, mas demorou anos até ela se convencer que estava tudo bem e que ela estava vivendo normal e que as coisas estavam andando, né? Então, acho que mudar essa visão, e acho que o onco faz muito bem esse papel de falar sobre isso, né? De tirar um pouco esse paradigma, né? Então, vamos falar um pouquinho do que tem de novidade. Peraí, passou? Acho que não. Passei muito rápido. Aqui é só para mostrar o tanto de remédio novo, né? Então, a cada 6 meses, mais ou menos, a gente tem um congresso enorme médico que traz um monte de remédio novo. Então, aqui é o tanto de drogas novas nos últimos anos nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente teve em oncologia. Então, a gente tem, e só em câncer de mama, a gente tem muita coisa chegando. Então, comprar tempo é uma coisa fantástica, porque no momento que você empurra a doença para frente, você dá a chance de aparecer remédio novo, de chegar coisa no Brasil, de estar aprovado pelo seu convênio, de chegar no SUS. Então, quanto mais tempo a gente ganha, mais remédio chega, né? Então, mas esse remédio não faz viver mais, ele só empurra a doença para frente. Tá lindo, vamos indo, a gente vai ganhando tempo e vai chegando coisa nova por aí, né? E aqui um pouco de tudo que a gente tem, vocês estão cansadas de saber disso, cirurgia, rádio, hormônio, terapia-alvo, e ali aquela curvinha é a mortalidade nos últimos anos. Então esse dado, por exemplo, é da Inglaterra, quando a gente compara de 1970 até 2017, como a mortalidade por câncer de mama vem caindo, por conta desses avanços todos, né? Então é grave, mas tem um monte de coisa nova legal chegando, né? Então aqui, só para falar um pouquinho da coisa do sobrenome, que é uma tecla que a gente insiste bastante, acho que todas essas aqui da nossa plateia virtual já sabem, mas eu não sei quem mais está atrás, né? Então, sempre você tem que saber o sobrenome da sua doença, se você é HER2 positivo, se você tem hormônio positivo, se você é um triplo negativo, isso muda o seu tratamento. E às vezes você vai precisar de uma revisão de lâmina, então a gente pega esse material e leva para um outro laboratório para ter certeza que esse diagnóstico está correto, porque tudo no tratamento é baseado nisso. Então essa é a informação mais importante. E às vezes no momento que a doença volta, às vezes muitos anos depois, se eventualmente a doença voltou, você pode precisar de uma nova biópsia para saber se o sobrenome continua igual, né? Porque cada sobrenome tem um tratamento diferente. Então a gente vê ali esses cor-de-rosinhas, que é o tal do tumor luminal, que é aquele receptor hormonal positivo, que são os mais comuns, né? Aí a gente tem hormônio, tem várias combinações, eu vou falar tudo isso mais pra frente. Aí tem o HER2 positivo, tem o triplo negativo. Então, tanto na doença inicial como na doença metastática, o sobrenome traz um tratamento diferente e ele é muito importante, né? Então, volta naquela parte de você se apoderar, se ponderar um pouco do seu diagnóstico, do seu tratamento e sempre perguntar para o seu médico qual é o meu tipo de câncer, o que eu tenho. Porque quando você joga no Google câncer de mama, vem um mundo de informações. Se você vai pesquisar sobre o seu subtipo, é uma coisa que se assemelha a você. É muito mais parecido com a realidade que você está vivendo, né? E se a doença volta? Não é uma sentença de nada, né? Você vai conviver com uma doença crônica. Você pode precisar de uma nova biópsia para saber se o sobrenome mudou, mas de verdade a gente tem um monte de tratamentos que são mais tranquilos agora. Então, alguns anos atrás, os tratamentos da doença metastática eram muito mais tóxicos, muito mais difíceis. Quando eu comecei na oncologia, isso mostra um pouco da idade, a gente punha balde do lado, quando eu estava na faculdade, para as pessoas vomitarem. Sim, era porque a gente não tinha remédio para prevenir enjoo, principalmente no SUS. E hoje eu acho que ninguém nunca vomitou no balde, eu espero que não, né? Então, realmente, assim, em muito pouco tempo, a gente está mudando tudo. Os tratamentos que eu prescrevia quando eu estava na faculdade, eu nunca mais prescrevi, porque não existem mais, eles são obsoletos, né? Parte do treinamento que eu fiz nos Estados Unidos nem se fabrica mais, porque não tem, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E o que é essa metástase? Eu acho que isso é importante de dizer, porque a gente vê muita confusão, então assim, eu tenho nódulo no pulmão, então agora eu tenho câncer de pulmão. Não, ele sempre vai chamar câncer de mama, independente de onde ele estiver. Então ele emite filhotes que caminharam pela corrente sanguínea, pela corrente linfática, mas eles continuam sendo câncer de mama, no cérebro, no pulmão, no fígado, no osso. E para isso que a gente tem os exames de estadiamento. E o que é uma outra dica importante?
se você tem um câncer de mama metastático, você sempre precisa ter exames quando você troca de tratamento. E idealmente tem que ser os mesmos. Não precisa ser necessariamente PET, mas se você fez PET, repete o PET depois quando você for reavaliar. Se você fez tomos, repete as tomos. Então, acho que essa noção de que você precisa monitorar o que está acontecendo, mesmo que você esteja ótima, é importante, porque às vezes você não sente nada e você quer ficar um ano tomando o mesmo remédio, mas a gente vai ter que ficar checando o que está acontecendo, normalmente a cada 3 meses ou a cada 3 ciclos de tratamento. E isso, às vezes, né, Lu, é difícil porque as coisas se perdem um pouco, né? Deu o pedido de exame até autorizar, até conseguir, aí já tinha começado o tratamento 2 meses antes, ou então fez o exame há um tempão atrás e aí que o convênio autorizou o tratamento. Então, talvez tenha que repetir o exame para ter um exame sempre fresquinho quando você começa um remédio novo. Porque depois, quando você vai comparar com o que aconteceu, você precisa saber onde você estava. Então, isso é super importante. E lembrar que grande parte desse monitoramento da doença metastática é com você, são seus sintomas, é como você se sente. Se você piorou, se você não está bem, isso é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo, você precisa avisar o seu médico. Então, acho que essa dica também é muito importante, principalmente na pandemia, em que o acesso está mais complicado, né? E aqui eu pus um pouquinho das novidades para cada sobrenome. Então, para esse tipo luminal, que é aquele com receptor positivo e HER2 negativo, na doença inicial, então, a gente tem aqueles testes de expressão gênica. O que é isso? É um teste que você consegue fazer com um pedacinho do tumor, quando o seu médico está na dúvida se você precisa ou não de quimioterapia, e esse teste consegue ajudar a definir se você precisa ou não de quimio. Todo mundo precisa desse teste? Não, é um teste caro, é um teste de difícil acesso, e ele é desenhado principalmente para aquelas mulheres que já estão na menopausa, que têm o gânglio negativo na axila, que não tem mais nada em lugar nenhum e que tem um tumor intermediário, não é um tumor de alto risco, que é certeza que você precisa de quimio, nem um tumor tão pequenininho que é certeza que não precise. Então, é bacana vocês saberem que esses testes existem e se você está naquela fase que passou a cirurgia e está na dúvida da quimio, questione o seu médico se isso é o caso para você e se você teria acesso a fazer, né? Na doença metastática, nesse mesmo grupo, luminal, o grande hit do momento são os inibidores de ciclina. Então, eu coloquei os nomes aqui, que é o palbociclib, ribociclib e abemaciclib. Eles são os 3 da mesma classe. E a gente está brigando, né, Lu, para trazer eles para a saúde suplementar e para o SUS no futuro, se Deus quiser. Exatamente nesse momento, exatamente neste momento. Essa é a briga atual. A gente está com a consulta aberta agora. E então, essa é a nossa briga nesse momento, é para trazer esses remédios para um número muito grande de pacientes, porque eles são fundamentais. O que eles fazem? Eles esticam a duração da hormonioterapia, porque a gente sabe que o hormônio, você fica resistente a ele em algum momento. Todo o tratamento da doença metastática, em algum momento, você fica resistente a ele. E acho que é importante entender isso para também não se frustrar, né? Porque você começa, você está já está esperado, né? Você está linda, mas você sabe que em algum momento você vai ficar resistente ao tratamento, vai ter que trocar. Ok, vamos embora, é a regra do jogo, né? Não é para se frustrar se isso acontecer. Mas claro que quanto mais tempo você ficar no mesmo tratamento, melhor. Então, esses remédios esticam a duração do hormônio, eles são por via oral, eles são bem tolerados, então é uma classe de tratamento que a gente precisa trazer disponível para esse grupo, mas ele só funciona para esse grupo, o receptor hormonal positivo, o HER2 negativo, né? E o outro chance desse grupo são os inibidores de PI3K. Eles vêm depois do inibidor de ciclina, que é o tal do alpelisib. Só que o que começa aqui de bacana é a história da medicina personalizada, porque esse remédio não é para todo mundo. O inibidor de ciclina é para toda paciente com hormônio positivo, com receptor hormonal positivo. Esse aqui não, esse daqui a gente precisa pegar o pedacinho do tumor, fazer um teste que chama PI3K. Se ele for positivo, você tem direito a esse remédio e ele vem depois que os inibidores de ciclina deixam de funcionar. E ele também tem uma resposta muito bacana, ele também aumenta o tempo de vida, ele também é relativamente tranquilo, um pouco mais difícil de tolerar do que os inibidores de ciclina, mas também uma droga super importante e que essa vai ser uma segunda briga, né, Lu? É a próxima briga depois da briga de agora. E no HER2 positivo, acho que o HER2 positivo é onde a gente mais avançou. A gente pegou uma doença que era mais agressiva quando não tinha um tratamento específico e hoje é uma doença que tem uma chance muito maior de cura na doença inicial e uma chance muito maior de controle na doença metastática por conta desses inibidores de HER2, que é o trastuzumab e o pertuzumab. Eles podem ser usados antes da cirurgia, depois da cirurgia, na doença inicial, e podem ser usados em combinação com químio ou sozinhos na doença metastática. E na doença metastática eles podem ser usados mais de uma vez, com combinações diferentes.
E esse foi uma das grandes mudanças do câncer de mama nos últimos 20 anos. E aqui é um pouco da amostra da dificuldade da Lu em brigar pelo acesso de remédio, porque esse foi um dos mais demorados para chegarem no SUS, né? Foi uma briga assim de muitos anos até que chegasse. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ter essas drogas para um número maior de pacientes, embora não para todo mundo ainda, né? E depois desses remédios, a gente tem o TDM1, que é o trastuzumab emtansina. Então, que nem tem o inibidor de ciclina e depois o PEN3K, aqui a gente tem trastuzumab, pertuzumab e depois esse. O que é esse? Por que tem esse cavalo de Troia aí na figura? Porque ele é exatamente uma químio cavalo de Troia. Ele é o trastuzumab combinado com uma químio. Só que não cai cabelo, você não tem efeito de químio, porque ele entra no seu corpo, vai direto na célula do câncer, acha ela e solta a químio lá dentro. Totalmente cavalo de Troia. É uma droga muito bacana e além de ser usada na doença metastática, e aí a gente usa ela sozinha, porque ela já vem com a químio junto, você pode usar depois que você faz a sua cirurgia, se você fez uma quimioterapia neoadjuvante, que é aquela químio que vem antes da cirurgia, aí você operou, sobrou ainda tumor na mama, você não teve uma resposta completa, que a gente chama, você pode fazer 1 ano dessa droga, que ele também ajuda bastante a prevenir a doença voltar. Então também é uma perspectiva muito bacana. E no triplo negativo, aí é o chance da oncologia, que é a imunoterapia. E acho que todas as pacientes que entram no consultório com câncer de mama, com qualquer tumor, perguntam, eu posso tomar imunoterapia? Porque é o grande lance da oncologia no momento. De fato, a imunoterapia funciona para quase todos os tumores, mas para mama, a gente aprendeu que não é para todo mundo. É só para quem tem o triplo negativo e é só para quem tem o triplo negativo com expressão de PDL1. Então, o que é isso? Você pega um pedacinho do tumor, pesquisa se tem esse PDL1, se ele é positivo, aí a imunoterapia funciona para você. E isso a gente faz combinado com químio, porque a gente viu também que a imuno sozinha para a mama não foi legal, porque ela demora um pouco mais para fazer efeito e diferente dos outros tumores, aqui ela funcionou bem com quimioterapia. Então, hoje a gente tem ela na doença metastática e a gente está brigando para conseguir na neoadjuvância, que é aquele momento antes da quimioterapia. Isso ainda não está disponível, mas deve vir aí no futuro também como uma perspectiva bacana, né? E seguindo, depois da imunoterapia, só para dar uma finalizada, para ensinar para vocês o que é essa tal de oncologia de precisão, o que é isso? É você entender que cada paciente tem um tumor diferente. Então, o câncer de mama é uma doença muito heterogênea. Um exemplo esdrúxulo que eu costumo dar de brincadeira é que nem quando a gente fala de vírus. Vírus existe gripe, existe HIV, existe Covid, é tudo vírus. E não dá para misturar tudo no mesmo bolo, são coisas muito diferentes. Câncer de mama é igual. Existe aquele câncer de mama negligenciado da pacientinha idosa, que ela não contou para ninguém, que está lá quietinho e nunca deu trabalho, e ela nunca tratou e está lá, e ela escondeu da família, existe. Existe o câncer na menina de 20 anos, grávida, que cresceu do dia para a noite, avassalador, existe. São doenças muito diferentes, não dá para dizer que isso é igual. Então, acho que esse é o primeiro ponto, cada uma tem o seu, né? E é super legal a rede de suporte, é super legal você ter amigas e é muito mais útil, às vezes, a fala de vocês, pacientes, para as pacientes que estão começando do que a nossa, muito mais. Vocês têm uma credibilidade infinitamente maior do que a nossa, né? Não sei se vocês sabem desse poder que vocês têm de disseminar informação. Às vezes, na sala de espera, quando você conta uma história bacana de como você está bem, como você faz atividade física, como você está fazendo um tratamento, está tolerando bem, é muito mais útil para aquela paciente do que tudo que eu falei na consulta. Até puxando o gancho para a fala anterior, né, Lu? A história do mindfulness, acho que isso é uma coisa que a gente tem que treinar totalmente, porque quantas vezes vocês não entram no consultório e não escutam nada do que a gente fala. A partir do momento que a gente falou uma palavra que assustou, fica só isso. Foi embora, né? Saiu voando, aí a gente fala, aí eu vejo que vocês olham assim, putz, não escutou nada do que a gente falou nos últimos 15 minutos. Pera, você parou onde? Volta. Né? Então, acho que essa questão de você se concentrar e fazer uma coisa por vez é fenomenal. Isso eu até gosto pra gente, da palavrinha presença, né? Assim, eu estou aqui na agora, caixinha. vou focar aqui, né? A presença é muito bacana. bacana. Uma coisa que eu acho que é muito feminina, que a gente tem muita dificuldade, né, Lu? Eu brinco, eu tenho 3 filhos homens, né? Mais o marido, então 4 em casa. E aquela história da caixinha dos homens, não sei se você já ouviu isso, que ele tem a caixinha do futebol, a caixinha dos amigos, a caixinha do trabalho, a caixa do nada, que é quando ele fica ali no sofá. Assim, o homem faz isso com muita mais facilidade do que a gente, né? E a gente está sempre fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes,
tá na consulta e veio um WhatsApp do filho falando que ele está com problema na aula online, você perdeu toda a consulta. Né? Então, acho que aqui é legal porque você tem o seu tratamento específico. E, às vezes, duas pacientes com triplo negativo igual, fazendo imunoterapia igual, se comportam totalmente diferente, né? Então, acho que essa troca é muito legal, entendendo que cada um tem o seu, né? E aqui, para falar uma coisa super high-tech para vocês, que ainda não está acessível, mas é legal vocês saberem tudo que está por vir, que é a história da biópsia líquida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito lindo. Muito legal. Então, como que você faz isso? Você faz um exame de sangue simples e rápido e você vai pesquisar célula tumoral circulante. Então, aqui, ó, é um pouco difícil de enxergar essa figura, mas ali em cima você vê, por exemplo, um fígado com metástase. E você vê o que acontece no tubinho de ensaio na biópsia líquida. Então, você consegue perceber que a doença está piorando antes dela piorar. Então, antes de aparecer uma metástase a mais do fígado visível, o exame de sangue mudou e você pode ir lá e trocar o tratamento antes de você precisar ficar ruim, dos seus exames de sangue piorarem, de você... E até uma forma que a gente acredita que vai ser mais barata, mais fácil, porque imagina você fazer PET, cintilografia, tomografia, consulta, 1 milhão de coisas, marcador tumoral, e você consegue descobrir isso com um exame de sangue. Imagina que demais. E onde a gente está com isso? A gente está indo muito bem, a gente tem um monte de estudo andando, a gente tem no Sírio, por exemplo, já um monte de coisa teste. E o legal é que a gente agora tem a tecnologia de fazer isso tupiniquim. A gente não importa mais isso, a gente já tem isso em desenvolvimento nosso. Então, eu realmente acredito que nos próximos anos isso vai chegar. Mas então ainda é estudo, então estamos falando de estudo, pesquisa clínica. Ainda é pesquisa, a gente tem um monte de coisa bacana, mas ainda não está pronto, que legal, né? Que legal. Mas é só para saber de perspectivas futuras. Então, até no futuro a gente acredita que isso possa servir para rastrear. Então, por exemplo, a filha de uma paciente com câncer de mama, que a gente tem medo que ela possa desenvolver, será que a gente não vai poder usar isso para pesquisar se ela está com risco ou não? Então, um monte de coisa linda para o futuro, ainda não está pronto. E aqui é outra coisa que a gente já tem e que aqui a gente só não tem para todo mundo pela questão do acesso, porque ainda é uma coisa cara, mas também a gente já tem versão tupiniquim disso, então acho que é legal falar sobre isso, que é o tal do NGS. O que é isso? Igual você tem uma infecção de urina. Isso também está no rol. Isso está no né? rol. É difícil de vai conseguir, poder. mas estamos brigando. Mas a gente precisa muito que isso chegue, porque isso abre uma perspectiva fantástica, Lu. Então, o que é isso? Você pega um pedacinho do tumor e você vai fazer pesquisa para ver que tipos de alvos o seu tumor tem. Então, igual quando você tem uma infecção de urina e vê aquele antibiograma e mostra qual antibiótico é útil para a sua infecção de urina, é mais ou menos isso, né? Então, você testa um monte de mutação no seu tumor para saber que remédios você pode usar. E aí você pode descobrir que um remédio de câncer de pulmão pode funcionar para o seu câncer de mama. Um remédio de câncer de rim pode ser útil para você. Então, é muito legal. E o resultado, o jeito que o resultado vem, é assim, tem essa mutação e para essa mutação existem esses remédios, né? Então, é muito legal. A ideia de fazer isso é sempre com um pedacinho do tumor da metástase, porque se o tumor mudou, a gente vê essa mudança. Claro que não, é ainda difícil o acesso, mas as versões brasileiras que a gente tem já são 1/3 do preço da versão americana. Então, acho que a gente está caminhando super bem para que isso seja mais disponível, né? E aí, só para fechar, eu coloquei essa figura porque eu acho que assim, a Fabi vai falar muito de pandemia, mas eu como mãe de 3, oncologista, uma pessoa que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo e que tem muita dificuldade no mindfulness, embora eu esteja fazendo yoga, estou tentando melhorar, a gente precisa brigar. Mas a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo, de fazer tudo, de não saber pedir ajuda, de não avisar que a gente não está dando conta, né? E de querer fazer tudo ao mesmo tempo. E eles também conseguem fazer. E cabe um pouco a gente terceirizar as coisas para eles, né? E aqui eu pus o marido, mas pode ser qualquer um, pode ser o filho, a avó, a amiga, né? Acho que aprendam a terceirizar, dividam as tarefas, vamos distribuir as coisas, vamos pedir ajuda quando vocês não estão dando conta. E eu acho que a pandemia mostrou muito isso, a gente não dá conta de tudo, não dá. Né? Tudo então, bem, não dá, tudo né? bem, né? Então, leve alguém na consulta que você não presta atenção, ok. Leva um caderninho, pede para a médica se ela deixa você gravar, né? Tenta o máximo fazer lista de coisas, porque às vezes você esquece mesmo.
E terceiriza as coisas de casa, ué. Por que você tem que chegar daqui, lavar louça, ajudar a criança a fazer lição? Se tem outras pessoas que podiam estar fazendo isso para vocês. E às vezes eles fazem direitinho também. Não é como a gente queria, né? Mas eles fazem. Então, acho que a gente também tem uma coisa cultural que acho que a gente foi treinada para cuidar dos outros, né? A gente foi educada para cuidar dos outros. Então, eu sou assim e acho que todas as minhas pacientes são assim. Ah, doutora, eu faço isso para os meninos, para não sei quem, para isso, aquilo. Eu sempre cuidei de todo mundo. Então, é hora da gente se cuidar. A gente precisa pôr a máscara de oxigênio na gente para poder pôr nos outros depois, né? Então, acho que se tem uma coisa que é um pouco um legado do câncer, é que você tem o direito de ter a sua hora da ginástica. Você precisa ter a sua hora da ginástica na semana. Você tem o direito de ter um momento no Zoom com as suas amigas tomando um vinho, né? Você tem que ter outras coisas só suas para você poder cuidar do resto da casa, do resto da família, do resto dos seus amigos, de todo mundo, né? E acho que o grande exemplo disso é a coisa da ginástica. Quando a gente fala assim, pessoal, você precisa fazer ginástica como parte do seu tratamento, preciso. E não vai. Mas se eu falasse assim, a sua filha precisa que você acorde às 5 da manhã e vá correr no parque com ela, a gente iria. Porque para eles a gente faz, né? Então, acho que se eu pudesse deixar como recado final, acho que é esse, assim, né? Acho que era isso. Eu falei muito. Eu falei que a doutora Marina ia deixar claro que tudo mudou, né, mano? Que tudo mudou, apesar da gente estar também encerrando aqui com coisas tão básicas. Eu acho que a Evelyn vai entrar aqui com a gente. Eu acho que a Evelyn deve aparecer, porque a gente tem um tempinho para esclarecer, para você responder algumas perguntas, né, Evelyn? Oi, doutora Marina. Peraí que você precisa ouvir. Oi, Eve, peraí só um pouquinho, porque a doutora Marina precisa te ouvir. Ela tá muito chique com esse fone. Ai, gente. É demais essa plateia. Vocês estão lindésimas. E todas no rosa. Tô amando ver as carinhas conhecidas aí todas. Ai, que lindo. Acho que agora pode... Bom dia, doutora. Ouvindo, né, Sim. Oiê. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. Doutora, ó, só compartilhando com vocês, logo quando você iniciou a sua fala, a gente já lançou uma enquete perguntando se as pessoas sabem dizer o tipo e o subtipo do câncer de mama delas. Então, assim que esse resultado chegar, já compartilho com vocês. Mas enquanto o resultado não chega, eu tenho um comentário para compartilhar com vocês da Kátia Baldini, que ela está dizendo, doutora, que ela está se enxergando na sua palestra, e ela está muito feliz por ver que a linguagem utilizada é de fácil entendimento para as pacientes que são leigas, e está te dando os parabéns. E aí, logo em seguida, a gente tem uma pergunta da charada Kátia Câmara, que ela gostaria de saber mais sobre o câncer hereditário. Ela está dizendo que ela é BRCA2 positivo, ela está em tratamento para câncer de mama bilateral, e o receio dela é de uma recidiva. Eu acho que, assim, duas coisas importantes. Então, primeiro, quem tem risco hereditário? Acho que toda paciente que teve câncer de mama em idade jovem, abaixo principalmente dos 40 anos, merece fazer uma avaliação hereditária, merece conversar com o seu médico se você pode ter um risco hereditário, se você precisa fazer o teste ou não. De modo geral, todo mundo que tem casos na família em idade jovem também merecem essa investigação. Então, teve um câncer, não precisa ser só mama e ovário, né? Teve um câncer de pâncreas na família, pâncreas é uma coisa que já levanta uma bandeirinha até para o BRCA. O BRCA, caso tenha alguém que não saiba, é aquele famoso da Angelina Jolie, que aumenta o risco de câncer de mama e ovário, mas ele também tem alguns outros tumores que entram na bandeira do BRCA, que é, por exemplo, melanoma, pâncreas. Então, qualquer caso de câncer na família, você tem que levantar todos, você tem que descobrir todo mundo quem teve o quê, e principalmente quem teve caso em idade mais jovem, porque isso é uma coisa que levanta a bandeirinha de que talvez você tenha que investigar casos genéticos, né? E principalmente em familiares de primeiro grau, então mãe, irmã, tia, agora primos também contam. Você teve uma prima com câncer de cérebro com 30 anos, opa, vamos olhar. Né? E hoje em dia, embora a gente ainda não consiga isso disponível no SUS e na saúde suplementar, a gente tem algumas indicações específicas que às vezes são um pouco restritas e não contemplam tudo que a gente queria, o custo do teste também caiu muito, né, Lu? Então, uma coisa que custava 15 mil reais, hoje com 1.900 a gente faz um painel de 84 genes, a gente vê tudo. E o que é legal desses painéis? A gente pesquisa em quem teve câncer, né, e não em quem não teve. Então, se você só tem história familiar e você fizer o painel,
é uma informação que é útil só para você e para os seus filhos, mas não é útil para os seus irmãos, para sua mãe, para o resto da sua família. Então, o bacana é pesquisar em quem teve câncer, porque aí se a gente encontra uma mutação na pessoa que teve câncer, a gente consegue pesquisar, geralmente de graça, como carona no seu teste, a gente pesquisa todo mundo da família aquela mutação que a gente encontrou em você. Então, por exemplo, você tem uma mutação de BRCA ou de P53 e você fez um painel desses, a gente consegue pesquisar todo mundo da sua família para saber se eles têm essa mutação específica. E isso muda o rastreamento, isso muda a forma com a qual a sua filha, por exemplo, vai fazer exame de rotina, se ela vai fazer ressonância, vai fazer ultrassom, que exames ela vai fazer. E isso muitas vezes acalma e tira um peso, porque na maioria das vezes vem negativo e aí você sossega o coração. Eu, por exemplo, tive minha mãe, minha avó, minha tia-avó, minha prima, eu tenho um monte de casos na família. Então eu tinha certeza absoluta que eu ia amamentar o último filho, ia fazer mastela bilateral, ia tirar o ovário, já tinha escolhido o cirurgião, ele já estava avisado, tudo tranquilo. E o teste da minha mãe veio negativo. Então, às vezes não é assim, né? Então, pode acontecer de ter mais casos na família com teste negativo? Pode. Talvez porque a gente ainda não saiba tudo, talvez. Então, isso é outra coisa legal. Se você fez um teste genético há muitos anos atrás, de repente vale a pena fazer outro, porque é uma área que evoluiu muito. Então, de repente, você fez um teste há 3, 4, 5 anos atrás, faz outro, porque às vezes a gente descobriu um monte de gene novo e descobre alguma coisa diferente, né? Agora, só um pouquinho que ela falou do medo de voltar. Esse medo é eterno, né? A gente sempre vai ter medo da doença voltar se ela está curada e a gente sempre vai ter medo da doença piorar se você está em tratamento. Mas eu acho que esse medo não pode te definir. Você está viva, você está bem, você está fazendo as suas coisas. E no momento que a gente vive, a gente tem medo. A gente tem medo dos nossos filhos sofrerem, a gente tem medo de sofrerem bullying, a gente tem medo de se acidentar. E isso não pode definir a gente. Claro que é normal você ter medo um dia antes de fazer suas tomas. Ok, esse medo a gente deixa. Agora, você não pode viver com medo. Então, se você está sempre preocupada com a doença voltando, vamos cuidar de você, para você não viver assim, né? E vamos usar o medo a seu favor. Então, se eu estou com medo da doença voltar, e ginástica ajuda a prevenir, então vamos fazer ginástica. Vamos usar o medo para o bem, né? Para coisas que te ajudem. E tente viver sem medo. Use a sua rede de suporte para todas as regrinhas do Paulo e do Fernando. Exatamente, né, e começar a introjetar aí no dia a dia de cada um de vocês. Eve, você tem mais algum comentário por aí? Tenho sim. Compartilhando com vocês o resultado da enquete, então mais de 80% das pessoas, 87% das pessoas sabem dizer o tipo e o subtipo. Que legal. Então a gente tem 13% aí que não sabe responder apenas. E aí, doutora, a Gilciane perguntou se o tipo HER2 positivo com hormonal positivo é o mesmo que chamam de triplo positivo. Sim, sim. Mas existe? Pode falar triplo positivo? Pode, é um jeito de falar. Tá. Quando tem o receptor hormonal positivo e o HER2 positivo, é o tal do triplo positivo. Tá. Mas é uma coisa mais informal, né? Não é um termo oficial que nem triplo negativo. Tá. Mas aí quando tem o receptor hormonal negativo e o HER2 positivo, aí a gente chama de HER2 puro. Tá. Esse é o ponto. Tá. E isso muda um pouco, porque agora um pouco desses inibidores de ciclina estão sendo testados para HER2 em combinação. Então, o tal do triplo positivo também tem caminhos novos. Muito bem, muito bem. Eve? Gente, muitas perguntas por aqui. Muitas, de verdade. Até para quem a gente não conseguir responder, a gente depois entra em contato com a doutora Marina para ela responder e a gente entra em contato com vocês com a resposta, tá bom? Mas a gente tem uma aqui da Aline. Ela está dizendo que ela tem dúvida para quem teve câncer no estágio inicial positivo para hormônio HER2 negativo. Quanto tempo de tratamento com hormonioterapia e para engravidar? Então, assim, antes a gente falava em 5 anos de hormonioterapia e aí a gente esticou esse tempo para 10. A coisa do 5 a 10, a gente ainda se bate um pouco, então tem estudo com 7 anos, tem gente que para com 5, tem gente que estica para 10. Então, o que eu costumo brincar? Até 5 é obrigatório, imprescindível. Do 5 para o 10 é negociável, né? E aí a gente vai vendo como tá de efeito colateral, porque é um tratamento preventivo, ele também não pode fazer mais mal do que bem. Então, se chega no 5 e fala assim, minha vida tá horrível, a gente negocia, né? Mas normalmente a vida tá horrível do hormônio, a gente consegue ajudar muito, tem um monte de coisa que ajuda.
assim como a ginástica, não quero ser insistente, mas eu sempre sou, laser vaginal, antidepressivo, tem um monte de coisa que ajuda a vida com o hormônio a ser mais fácil, né? E o que é importante falar disso também? Para quem é muito jovem, além do hormônio, a gente vai dar aqueles inibidores de LH-RH, que é aquela injeção que faz parar de menstruar, que tem que tomar todo mês. Essa é chata, essa é pesadinha e essa requer um esforço conjunto para aguentar o tranco. Dá para aguentar? Dá, mas é um esforço conjunto, é uma coisa um pouco difícil. Tem gente que tem que parar um pouco porque não dá conta, porque a menopausa com 30 anos é dura, o seu corpo não estava pronto para isso. Então, acho que isso também é um ponto legal, Lu, porque as evidências vão surgindo e também a gente sente que a gente precisa dar tudo, do bom e do melhor, né? E às vezes ela não deu conta e tudo bem, né? Então, assim, tentou a injeção junto com o hormônio e não deu conta e precisou tirar um pouco a injeção e ficar só com o hormônio, tudo bem. Vamos indo, dali a pouco a gente tenta voltar. Mas você está falando né? uma coisa que é muito importante, que é um monitoramento muito próximo, Exatamente. personalizado, Exatamente. que é você olhando para aquela sua paciente que está ali com você, né, Má? Isso que eu acho que a gente não pode mais abrir mão, né? Acho que esse, para mim, é a grande chave do sucesso de verdade, né? Outro dia uma paciente escreveu para mim no Facebook falando da parceria. Eu achei tão lindo isso, porque é isso, é uma parceria, né? A gente não consegue decidir as coisas, nem vocês sozinhas e nem a gente sozinha. Eu posso achar que o melhor para você é isso, mas não foi, e aí a gente vai ter que adaptar, né? E tudo é adaptável. Então, acho que esse ponto da injeção para as que são muito jovens, de 35 a 40 anos varia, a gente costuma indicar injeção, mas depende um pouco de outros critérios, mas nas muito novinhas todo mundo ganha essa injeção. E essa coisa de esticar para 10 anos é porque quem é muito jovem, tem um tumor um pouco mais agressivo, os 10 anos são importantes porque a gente tem a vida inteira para proteger. Então, só para falar assim, o que o hormônio faz? Ele previne que esse tumor que você teve volte. Mas ele também previne que você faça outro, porque mesmo que seu teste genético seja negativo, alguma coisinha você fez você ter esse câncer de mama. Então, esse hormônio também previne que o seu tumor volte, que você tenha um tumor novo na outra mama, por exemplo. Então, por isso que ele é tão importante. E ele não é negociável, não é para interromper sem falar com o seu médico. Esse é para dar conta de tomar. Né? A injeção a gente discute, agora o hormônio, pelo menos nos primeiros 5 anos, não. E só para falar da gravidez, a gente costuma liberar para engravidar depois de 2 anos do hormônio, que aí passou a fase de risco maior e aí a gente pode interromper e liberar para engravidar. Mas isso também tem que ser discutido lá atrás, porque se você vai fazer químio, você precisa congelar o óvulo antes da químio. Então, precisa falar disso antes de começar o tratamento, né? E até essa questão de 2 anos para liberar para engravidar também é negociável. Então, por exemplo, se você tem 39, talvez a gente não espere 2 anos porque você já vai ficar um pouco mais velha. Agora, se você tem 30, 2 anos, tranquilo, né? Então, acho que tudo tem que ser negociado. Existem serviços que fazem o congelamento de graça para quem tem diagnóstico de câncer. Então, vão atrás, se esse é o seu caso. Não precisa pagar uma fortuna e depois você só paga para fertilizar. Mas aí já é lá para frente.